O importante sempre é você direcionar o mouse. Se você quer uma cópia para dentro, traz o mouse para dentro. Quer fazer uma cópia para fora, leva o mouse para fora. E agora nós vamos fazer o terceiro exemplo, com a polyline sendo ativada. Então, comando F, digito P de polyline e digito R para eu colocar o valor. Vamos colocar aqui o valor agora de ponto 35 e Enter. Ao clicar e selecionar, todos os cantos foram alterados. Então aqui a gente tinha o valor X, aqui a gente tinha o valor Y e aqui agora eu tenho o valor Z. Comando O, ponto 10 já está ativo, Enter, clico e clico para dentro. Então fizemos todo o funcionamento tanto de chamfer com offset ou fillet com offset, usando os três parâmetros de referência, o simples, o polyline ou o múltiplo. Dando sequência, como que poderíamos trabalhar com a ferramenta Extend? A ferramenta Extend, ela tem o seguinte princípio. Imagine que eu tenho uma linha que tem início no midpoint desse objeto, uma outra linha que tem início nesse midpoint do objeto superior e uma outra linha que saia também do ponto superior com tamanho qualquer, vindo para a direção de baixo. Como, professor, eu faço para estender essa linha para chegar até aqui? Simples. Digito o comando EX, Enter, seleciono o local para onde eu quero mandar essa linha. Então, eu não quero mandar essa linha para cá, seleciono aqui, com o botão esquerdo. Com o botão direito eu ativo a função e com o botão esquerdo novamente eu apenas clico e mando ela para lá. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Botão direito, porque foi a última ferramenta que eu trabalhei, foi o Extend. Aqui embaixo a gente percebe que ele está ativo. Eu não quero mandar essa linha para cá, eu quero mandar para cá. Então, como que eu faço? Seleciono o objeto para onde eu quero mandar. Botão esquerdo, botão direito para ativar a função e botão esquerdo novamente. Então, ela veio para cá. E agora eu quero mandar essa linha para essa ponta e para essa ponta. Como que eu faço? Comando, botão direito, o Extend está ativo. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui com o esquerdo, botão direito. E agora eu vou clicando com o esquerdo, até ele chegando, vou clicando. Então ele vai, porque ele sabe que ele tem que chegar aqui e ele tem que chegar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa linha de contorno. Olha só, pessoal. Essa linha de contorno tem como a gente aumentar apenas pelo grip. Tá vendo que eu tenho os quadradinhos nas pontas e eu tenho um retângulozinho no centro? Clica no retângulozinho do centro com o botão esquerdo e puxa para baixo ou puxa para cima. Ele estica. Tá? Então, estou esticando aqui. Eu vou colocar aqui mais uma ferramenta. Eu vou colocar a ferramenta Trim, que eu acho que a gente ainda não falou, mas eu vou falar dela, ou se a gente falou, vamos relembrá-la. E eu vou falar da ferramenta Stretch também, tá? Stretch significa elástico. Olha só, o Trim eu já tinha falado, sim, vou só relembrar com vocês. Eu mandei essa linha para essa face interna, mas eu me arrependi, eu não quero ela. Então, como que eu faço? Eu tenho duas maneiras para trabalhar, uma maneira para trabalhar com o Trim aqui. Comando TR, eu vou selecionar aonde eu quero interromper a linha. Então, botão esquerdo, botão direito para ativar a função e faço o meu corte. Por que que eu chamei o comando Trim aqui para vocês aprenderem? Muitas vezes a gente vai ter uma linha que parece ser única, mas ela está fracionada. Mas se eu não passar o mouse em cima, ela parece que é uma entidade só. E daí eu fiz o desenho, ou não me lembro que a linha está fracionada. E venho aqui e chamo o comando TR e seleciono para poder cortar. Só que aí eu selecionei tudo através de uma janela e gostaria de cortar apenas aqui. Funciona também. Funciona caso ela fosse uma linha inteira, tá bom? Só que nesse caso, eu não lembro que ela é fracionada, dou o botão direito para ativar a função. E eu venho aqui, ó,
e clico, ela não corta de jeito nenhum. Quando acontecer isso de não cortar, pessoal, é porque ela é uma linha independente. Da mesma forma, se eu tivesse feito no modelo anterior, comando trim, eu quero interromper essa linha nessa face. Botão esquerdo, botão direito para ativar a função e venho aqui tentar cortar. Não corta, não corta por isso, porque ela é uma entidade independente, então ela nunca vai ser cortada da linha maior. Essa é uma característica do tree que eu não havia falado. E o stretch, o que é o stretch? O stretch é a capacidade que eu tenho de editar o meu desenho, deixando ele maior ou menor, é o elástico. Então, por exemplo, eu quero aumentar esse desenho todo para a minha direita 5.5 unidades. Então, eu digito aqui, ó, comando STR, então eu vou digitar aqui STR, e vou selecionar o objeto que eu quero editar. Então, eu vou fazer uma janela do canto superior direito para o canto inferior esquerdo. Então, eu clico e toco os objetos que eu quero editar. Então, eu quero até aqui, ó, por exemplo. Seleciono, botão direito e ele vai pedir um ponto de base. Então, eu quero pegar esse ponto de base e esticá-lo 0.5. Então, eu clico, arrasto e digito 0.5. Olha só que bacana. A mesma coisa pode ser feito aqui para cima. Deixa eu fazer um trim aqui. TR. Quero cortar essa linha vertical nessa face e nessa face. Botão direito, botão esquerdo e corto. Agora eu quero esticar esse desenho para cima também, 0.5. Então, comando STR de stretch, seleciono os objetos que eu quero editar, clico com o botão direito para ativar a função e vou pegar um ponto de base agora. Ao invés de clicar nos vértices aqui, que poderia ser, eu vou clicar em outro lugar, para vocês verem que funciona também. Então, eu vou pegar um ponto de base aqui fora e só dou a direção para onde eu quero crescer. Poderia diminuir também, mas nesse caso eu quero continuar crescendo. Digito 0.5 e Enter. Olha só. Então, conseguimos aqui fazer as edições desses objetos, desses sólidos que nós criamos com essas ferramentas. Bom, pessoal, de posse do conhecimento dessas ferramentas, mas essas outras aqui que nós já aprendemos na aula passada, que foram Line, Copy, Circle, o Trim que nós tínhamos falado, Erase, F8, F3, o Pan, o Snap, com a ativação de todos os snaps, o Move, tudo isso nos dá base para nós começarmos a fazer o quê? Desenhos mais complexos como esses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no nosso canal de dispersão de material, nos links para download no final dessa aula, na parte de baixo do vídeo. Então, vocês vão fazer o download desse arquivo e vão tentar fazer a resolução desses trabalhos, tá? Desses desenhos. Aqui embaixo tem a solicitação das ferramentas, então tem o Offset, o Chamfer, o Extend, o Move, o Pan, o Trim, Erase, que é a borrachinha, o Retângulo, F8, F3, o Snap, e o Object Snap Tracking, que é nada mais que esse daqui que a gente usa para poder fazer aquelas linhas de apoio, caso vocês desejem, tá bom? Eu quero falar um pouco do comando retângulo, porque ele vai ser solicitado para ser feita a criação. E vocês perceberam que eu venho falando sempre de retângulo, retângulo, retângulo. Criei os quadrados com ele, mas agora a gente vai aprender de fato a fazer. O comando rectangle, ele está aqui, ó. Dentro dele, quando eu clico na setinha, sempre vocês vão perceber, qualquer ícone que tiver uma setinha do lado, ele me permite criar outras ações. Então, por exemplo, aqui no Rectangle, eu consigo, ativando a setinha, fazer um polígono também. Não confundam polígono com polyline, são coisas diferentes, tá bom? Então, nós vamos fazer os dois exemplos. Eu vou vir aqui agora, vou fazer uma cópia desse quadrado, vou desativar o meu F3, o F8 e vou mover
para cá. Vou digitar aqui rectangle e polígono. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Polígono e rectangle. Ok. Vou pegar o grip do meio. Agora, percebam que não está preso. Por quê? Porque o F8 eu acabei de desativar. Então, vou ativar o F8 e ele vai ficar fixo. Vamos fazer os dois aqui. Comando rectangle, basta digitar rec. Então, aqui, ó, rectangle. Enter. E vou clicar no primeiro ponto. Vou movimentar no meu mouse e vou colocar o valor. O valor para x e o valor para y. Isso daqui eu estou só relembrando com vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar para x 1.2, vírgula, ponto 5 e Enter. Então, ficou 1.2 para x e 0.5 para y. Fiz o meu retângulo literalmente. Quero fazer um quadrado, mesma coisa, comando REC, clico em um ponto qualquer. Olha só que bacana. Vou ativar o F3, vou pegar esse ponto de inserção, que é esse vértice, e não vou clicar, eu apenas vou movimentar. Percebam a linha verde aqui, aqui e aqui. Eu consegui gerar um vértice. Então tá, vamos trabalhar aqui nesse vértice. Quando ele gera aquele cruzamento verde, eu posso clicar com o botão esquerdo. Olha só, eu já tenho as minhas referências determinadas. E eu vou fazer um quadrado aqui agora, de 1,1. Lembrando que a função do ponto é fracionar número e a função da vírgula é separar x do y. Enter. Olha só, por que o meu quadrado ficou para cima? Porque o meu y eu digitei positivo. Imaginem vocês que eu quisesse fazer ele para baixo. Como que eu faria? Vou deletar. Comando REC. Novamente, eu vou pegar esse ponto de apoio, achei o meu ponto inicial, clico. Então, eu vou digitar, só para vocês verem essa possibilidade, tá? Que é permitido também. Vou digitar 1 para x positivo, vírgula, menos 1 para y negativo. Aí ele cresce para baixo. Deixa eu fazer aqui, ó. Esse daqui é o nosso referencial de eixos. Então, y para cima positivo, y para baixo negativo. X para frente positivo, x para trás negativo. Usando essa tabelinha, vocês conseguem fazer essa manipulação dos movimentos para gerar as indicações de crescimento do teu desenho, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar o comando pol, que é a polígono. Vamos criar um polígono aqui. Então, o comando pol, Enter. Eu quero fazer um triângulo, então vou fazer a ponta de uma seta, por exemplo. Vou digitar 3 para esse lado. Vou clicar, ele vai pedir um centro, um local qualquer. A gente pode escolher qualquer um, vou trabalhar com escrito. Vou apenas arrastar o mouse. Olha aí, ele já me dá o meu triângulo. Vou clicar aqui para determinar um tamanho qualquer. Agora, ao invés de fazer um triângulo, eu queira fazer um pentágono, por exemplo. Então, comando pol. Quantos lados? 5. Enter. Clico na região, em qualquer lugar, como se fosse para marcar o centro. Inscrito também. E olha só, acabei de criar um pentágono. Agora eu quero um hexágono. Vou trabalhar com 6 lados. Enter. Um centro qualquer, inscrito, olha aí, 6 lados. Eu quero trabalhar agora com 12 lados. Enter, clico, inscrito, e ele faz com 12 lados. Então, é muito interessante trabalhar com essa ferramenta para a gente criar esses sólidos geométricos, tá? Essa função eu uso muito raramente. A não ser que eu queira fazer, por exemplo, ali no meu desenho, um triângulo, talvez, para gerar setas. Se bem que isso depois a gente consegue, através aqui do Multilayer, a gente cria
linhas de chamada, mas acontece muitas vezes de você precisar fazer uma indicação. É óbvio que, como eu falei para vocês, o AutoCAD ele atende muitas áreas de produção. Então atende engenharia mecânica, engenharia estrutural, a parte de arquitetura, de design de interiores. Então depende da forma, depende dos objetos que você queira e deseja produzir. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. De posse desses conhecimentos e já com a orientação para a execução desse material, eu faço o encerramento dessa videoaula e aguardo a entrega, nesse caso, para os alunos do curso do AutoCAD presencial. Para quem está acompanhando os vídeos pela internet, vocês sigam os vídeos de acordo com o tempo de vocês, e para o pessoal da videoaula do curso presencial que eu estou ministrando, no nosso próximo encontro através da live, vocês vão trazer esses dois exercícios, o da aula passada e esse, para a gente fazer as resoluções juntos ali. Então, obrigado pela atenção e até o próximo encontro.